Olá pessoal, eu estou aqui novamente falando um velho assunto, a questão da terceira instância que novamente parece que vão discutir. Eu estava vendo outro dia na Globo News um programa em que o senador Fernando Bezerra estava falando sobre o COAF e garantindo que o COAF ia ficar na justiça. Pois é, mas não ficou, né? Todo mundo sabe que foi no dia seguinte a bomba. O COAF sai das mãos do Moro. Eu confesso para vocês que eu desconfiei naquele momento desse senador Fernando Bezerra por uma razão assim que me deixou intrigada. Ele fez fartos elogios a Lula. Disse que não era exatamente do PT, que ele não é do PT, ele é do Centrão, nem sei de onde ele é, de um partido aí. Mas dizer aqueles elogios com tão verbosidade e com aos altos brados, coloquei um pé atrás, achei aquilo meio estranho. Falei, e aí tem, né? E tinha mesmo. No dia seguinte, ele, apesar de ter garantido que o COAF ia ficar com o ministro da Justiça, o que aconteceu? Saiu, foi para a economia. Muito bom. E ali às tantas, uma certa hora, ele falou sobre a questão da terceira instância, que tinha que resolver isso daí, que é pelos STF, que é a interpretação constitucional sobre quando é que um criminoso vai para a cadeia. É a tal da ampla defesa. Diz a Constituição que alguém vai preso depois de esgotados todos os recursos. Aliás, não é bem essa frase, mas ter dado amplo e restrito direito de defesa. E essa condenação tem que ser explícita. Então eu pergunto o seguinte para os senhores juristas: uma condenação de primeira instância não vai preso. Uma condenação de segunda instância por um tribunal formado por desembargadores também não é passar o carimbo do que foi condenado, porque a terceira instância não vai discutir provas. A terceira instância existe para discutir a constitucionalidade daquele processo. Nada mais que isso. Ela não tem atribuições para voltar a resolver, a entender todo o processo. Mas como que tudo isso aconteceu? Nós tivemos condenações, prisões, melhor dizendo, após a primeira instância, após o julgamento primário, que o nosso código é de 1940 até o ano de 1972. Em 1972 foi constituído em segunda instância para livrar um criminoso que havia interesses políticos na época. Depois de 1900, ali até aquele período, veio continuando todos os processos que após segunda instância, o condenado em segunda instância realmente ia para a cadeia. Quando isso começou a mudar? Começou a mudar em 2009. Depois de 1988 houve a Constituinte, em 1989 foi a nossa Constituição a começar a prevalecer, e em 2009 o ministro Eros Graus, com os votos, sempre eles, de Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Celso de Mello, aqueles que nós já sabemos, eles determinaram por uma jurisprudência que só esgotados todos os recursos ou só depois do trânsito julgado em terceira instância, aí sim o criminoso ia para a cadeia. Aí o que aconteceu? Ninguém foi para a cadeia. Todos aqueles que foram até a terceira instância simplesmente não foram penalizados, porque existe uma coisa que chama prescrição. E por que prescrição? Porque a prescrição demora tanto tempo, tantos anos, para ser resolvido lá na terceira instância, que ou aquele criminoso já morreu, ou então já acabou porque já se esgotaram e se prescreveu o crime. E o que chamou a atenção foi um criminoso que, porque alguém teria paquerado a sua mulher, ele simplesmente foi lá, deu 5 tiros naquela afronta que ele achou que era uma afronta, e com muito dinheiro ele foi levando esse processo através de recursos e recursos e recursos, até que ele não pegou nenhum dia de cadeia. Isso com certeza constrangeu o STF, tanto que no ano de 2016 eles votaram novamente, fizeram voltar a jurisprudência condenando criminosos
que foram comprovadamente criminosos após serem julgados por um tribunal de segunda instância. E assim ficou essa questão dependurada nessa jurisprudência que é a ciência do direito. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão querendo novamente voltar a este pequeno período que foram apenas 7 anos, desde 1940, veja bem, desde o Código Penal de 1940 até agora, apenas 7 anos é que nesse vácuo ficou que iriam para a cadeia condenados que foram já julgados em primeira instância condenados, segunda instância condenados, mas teriam o direito de ir até a terceira. Isso é um atraso. Quer uma prova desse atraso? Dos países que estão na ONU, 191 países, nós somos o único país que vai mandar para a cadeia quem percorre todo esse longo caminho até a terceira instância. Diga-se de passagem, é tanto recurso que o Brasil tem quarta instância, já foi considerado isso. E quais são os outros países que têm essa terceira instância? Nenhum país civilizado. Não existe isso na Europa, não existe isso nos Estados Unidos, não existe isso em lugar nenhum, nem nos países da ONU. E por que eles querem voltar? Eles querem voltar exatamente para livrar da cadeia aqueles políticos do colarinho branco, aqueles agentes públicos que foram condenados, e isso é comprovação do seguinte: crimes de roubo, de ladruagem, de corrupção, tudo isso é perdoado no Brasil, porque nós temos uma terceira instância e nós contamos, e eles contam, esses criminosos, a nossa revelia, a nossa indignação com não pagar nada, se livrar da cadeia. Qual é a conclusão que você chega e qualquer um chega? Que os crimes que são aqueles contra o erário público, que são os crimes de corrupção, que provocam tantas mortes nos hospitais, que é um absurdo que eles existam, são crimes que a gente vê na televisão toda hora, de 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões, só se fala em milhões. Daqui a pouco estão falando em milhões de dólares. Pode roubar sim, não tem problema nenhum não. Você tem um bom advogado? Você tem dinheiro para bancar um bom advogado? Continua roubando, não tem importância nenhuma. Leva o processo até a terceira instância, que aqueles ministros que hoje estão querendo votar isso, já morreram com toda certeza. Você também já morreu. E o criminoso, se ele é jovem e ainda não morreu, se ele aguentou, ele então não vai pagar nada, porque vai cair na prescrição. Então, mais do que nunca, eu vou voltar a falar neste assunto, porque é um assunto contabilizado em números. Isto é uma vergonha, nós temos que prestar atenção. E eu me assustei com esse senador Fernando Bezerra, quando disse que temos que analisar segundo o que está na lei, o que está na Constituição. Senador, o que está na Constituição é punir criminoso. E na Constituição não está escrito que precisa ir na terceira instância para punir criminoso, que ele tem ampla defesa. E aqueles que são suspeitos de crimes têm ampla e restrita defesa na primeira instância com o juiz primário e na segunda instância com tribunais formados por desembargadores. Como se isso não bastasse, tem embargos e embargos dos embargos, tem um infindável rol de recursos, tantos recursos, que eu nem sei dizer quantos, porque eu não sou especialista no assunto. Mas, como diz o filósofo grego, eu penso. E porque eu penso, eu estou transmitindo o que eu penso. E o que eu penso é o seguinte: se os processos terão que, obrigatoriamente, para passar para a terceira instância, para que a gente possa mandar criminoso para a cadeia, nós somos sim um país de criminosos. E eu acredito que nós vamos revoltar contra isso e vamos usar todos os recursos que pudermos nas redes, onde for, para evitar este absurdo que vai nos envergonhar mais uma vez lá fora. Nós não temos que passar a mão na cabeça de bandidos de colarinho branco achando que isso é natural. O Brasil mudou, senhor senador. O Brasil mudou, senhores legisladores. Legislativo, atenção. Judiciário, atenção. Houve uma eleição e nós não queremos mais isso. Nós não somos bandidos. É o que eu penso. Não sei o que você pensa, mas gostaria de saber.